A imparável África do Sul, mais uma vez, bate a Austrália e não deixa margem de dúvida de quem é a melhor equipe do mundo. E os All Blacks passam por cima de Los Pumas e devolvem a derrota na primeira rodada. Segura aí. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Martoni e hoje falo da segunda rodada do The Rugby Championship, que teve, não digo surpresa, mas teve o troco dos All Blacks para cima dos Pumas, que haviam batido os poderosos neozelandeses na primeira rodada, e a confirmação de que mesmo com time alternativo, com muitas mudanças, os Springboks simplesmente passaram por cima novamente da Austrália. Primeiro vamos falar da classificação como está agora. África do Sul, 2 jogos, 2 vitórias com ponto bônus 10 pontos. Nova Zelândia, uma vitória com ponto bônus 5 pontos. Argentina, uma vitória sem ponto bônus 4 pontos. E a Austrália, 0 ponto. Você vê, a África do Sul passou incólume lá na Austrália, o que normalmente não ocorre. Em outros vídeos eu já disse isso, né? Normalmente a África do Sul não se dá tão bem na Austrália. Mas não foi o caso desse ano, não. Foi maiúscula, venceu com sobras na primeira rodada e nessa segunda rodada ratificou isso, jogando muito bem e não dando margem nenhuma para os Wallabies. Na outra partida, debaixo também de chuva, os 2 jogos na chuva, especialmente na Austrália, os All Blacks desta feita não tiveram dificuldades contra a Argentina. Fizeram um jogo maravilhoso, dominaram no pack de forwards, a sua linha colocou os números no placar e o resultado veio de forma mais que justa. Vamos falar um pouquinho do primeiro jogo mais detalhadamente. Ele tem o Wallabies contra Springboks. Wallabies 12, Springboks 30. Foi uma vitória maiúscula dos Springboks, hein? Por vários fatores. Cito a questão de mudar a equipe. O Rassi Erasmus arriscou um pouco em colocar uma equipe alternativa, diferente da que tinha ido muito bem na primeira partida, quase que a equipe campeã do mundo de 2023. Veio com uma equipe jovem para esta segunda rodada contra os Wallabies feridos por conta da derrota realmente acachapante na primeira rodada. O jogo foi em Perth, com muita chuva. Isso dificultou para os dois lados, obviamente, né? E aí tornou o jogo algo diferente. Um primeiro tempo até certo ponto equilibrado, com a Austrália ainda brigando, mesmo tendo problemas no pack de forwards, ainda conseguia se manter no jogo, mas no segundo tempo a coisa abriu. E agora eu vou falar de alguns jogadores em especial. Primeiro, os dos Wallabies, que eu gostei de alguns jogadores, como o Tom Wright, como o Marika Koroibete, como o Nick White, que fez um bom jogo. O Angus Bell deu muita força na primeira linha. Pelos lados dos Boks, a Falele Fazi fez um grande jogo, assim como Cheslin Cove. Jesse Krill e Lucani Wan realmente foram muito bem. Makazole Mapimp também. Falar que gostou do Peter Steff do Toit, esse jogador é simplesmente genial. Um dos melhores do mundo, mais uma vez. O Van Staden jogou bem, Marco Van Staden. Gostei muito quando o Ebenet Zebet entrou em campo. Muito do Malcolm Marx quando entrou em campo também. O fato é que foi uma dominação absurda dos Springboks mais uma vez, mesmo com time alternativo. O detalhe triste aí foi o Salmon Moriarty, que entrou como capitão, infelizmente acabou machucado, mas o Ebenet Zebet mais uma vez deu conta do recado, mas as diferenças são grandes. A Austrália tem um longo caminho a trilhar pela frente que não se sabe nem se vai chegar, porque faltam elementos no pack de forwards para poder dar consistência. Tem muito jogador australiano na Europa e que não pode jogar pela seleção australiana. Isso tem dado muitos problemas nos últimos anos e está culminando mais uma vez. O problema é que a próxima Copa do Mundo é na Austrália. Então o time precisa estar condizente, é uma equipe bicampeã mundial e tudo mais, né? Pelo lado dos Springboks é só alegria, né? Um time alternativo, mostrou qualidade, se manteve no padrão de jogo, na estratégia do jogo, mesmo com a chuva, enfim. É uma equipe fortíssima, os Springboks, e agora terão 2 desafios imensos contra os All Blacks jogando lá na África do Sul. Vitória mais que justa. Bom, agora chegamos em All Blacks e Argentina. Que jogo dos All Blacks, hein? Ficou um monte de questões aí a serem respondidas nas próximas rodadas. Qual All Blacks que a gente vai ver em campo? Esse contra a Argentina, que foi maravilhoso,
E qual Argentina que a gente vai ver em campo? Na primeira rodada, que foi maravilhosa, ou essa equipe é bem acanhada nesse segundo jogo, né? Vamos à partida. Os All Blacks dominaram no pack de forwards. Quando você não tem um scrummage ali no set piece, na formação scrum fixo, como se fala aqui no Brasil, você anda para trás o jogo inteiro, comete penais, a tendência natural é você sair do jogo pack de forwards e aí ser amplamente dominado. E foi o que aconteceu. Os All Blacks entraram mordidos, os All Blacks entraram contrariados por conta da derrota da semana passada, muitos jogadores criticados, tinha que mostrar serviço, dois deles, o D-Mac, o Damian McKenzie, que fez uma partida brilhante, e o próprio Ardie Savea, e mostraram que não era por aí, né? Mas, assim, foi um jogo de uma equipe só. A Argentina é irreconhecível nessa partida. Não conseguiu impor aquela estratégia de breakdown, de território e tudo mais nesse jogo. Teve umas mudanças na equipe que fica aí a dúvida se as mudanças fizeram esse papel, se foram os All Blacks que foram superiores. Eu até vou na segunda. Mas, enfim, de qualquer forma, a performance da Argentina nesta partida deixou muito a desejar. No mundo argentino, os médios Bertranu e Santi Carreiras não brilharam nessa partida, deixaram a desejar, mas eu não sei se eles são causa ou consequência, porque é impossível jogar sem posse de bola, como foi o caso, né, de jogo parado, lateral meio confuso, até vinha bola, poucas, mas até vinha, mas esse cara não vinha nada, então assim, e no breakdown também quase não vinha, quando vinha com muita pressão, então eu não sei se são causa ou consequência. Pelos lados dos All Blacks, que partida do Tamati Williams, hein? Que jogador espetacular. Cody Taylor foi bem, o Tyler Lomax voou. 3 jogadores que foram muito mal no primeiro jogo deram a resposta. Ethan Blackadder jogou muito bem. Tupuvai, que jogo, hein? E o Sanderi entraram mordidos. Ardie Savea, já falei, né? Outro que respondeu as críticas foi o TJ Perenara. O Dan McKenzie, já falei. O D-Mac. Aí, outro jogador brilhante foi o Jordy Barrett, o Beauden Barrett. Agora, o Will Jordan e Caleb, claro que esses são os pontas, né? Esses são os pontas realmente. E o Rieko foi muito bem. Então a equipe voou, jogou tudo que podia, passou por cima dos Pumas, não tomou conhecimento e jogou como a gente está acostumado a ver os All Blacks jogarem. Mas vai oscilar, é natural que isso aconteça. Pelos lados da Argentina, apesar do desastre, eu gostei bastante aí do Pablo Matera mais uma vez. Eu não gostei do Gonçalves, Juan Martín Gonçalves jogando de asa. Eu prefiro ele de oitavo. Já falei sobre o Bertranu e sobre o Santi Carreiras. O Santi Chocobares teve muito trabalho ali com o Jordy Barrett, não foi fácil. O Lúcio Cinti dessa feita, assim como o Mati Moro não apareceu. E o Juan Cruz Malia, como sempre, um jogador diferente, acabou fazendo o único try da Argentina. Mas de um modo geral, a Argentina deixou a desejar nessa partida. Se há de concordar, não fez um jogo interessante não. Se perdeu em algum momento no início do jogo e no mais buscou a recuperação. Demorou para se adaptar ou não se adaptou ao campo chuvoso, ao passo que os All Blacks estavam com o campo encharcado e com aquela chuva, ou seja, os All Blacks aí também dominaram, e o fato é que foi um jogo de um time só, e a Argentina dessa feita ficou realmente devendo. Os All Blacks fizeram um grande jogo e a vitória foi mais que justa. Bom, pessoal, acho que passamos tudo, né? O The Rugby Championship agora para nessa semana e volta na próxima, com a Argentina recebendo os Wallabies, e no Ellis Park, simplesmente All Blacks contra Springboks. Na verdade, Springboks contra All Blacks. O local da maior lendária jornada do rugby mundial, de Mandela e tudo mais, e vai se repetir. E eu fico assim com uma frase do também lendário Rich McCall, quando já haviam conquistado uns anos anteriores o The Rugby Championship, mas tinham que jogar com a África do Sul lá, mesmo sendo campeões, lá no Ellis Park. E ele falou assim: é o maior jogo que o jogador da África do Sul ou da Nova Zelândia pode jogar. A gente é campeão, estamos felizes da vida, mas se a gente perder no Ellis Park, não valeu para nada. É assim que é encarado esse jogo. É um universo à parte, é um momento à parte de um mundo do The Rugby Championship, tá bom? Se você tá vendo aqui pelo Instagram, corre lá no meu YouTube, Martoni Rugby Sport, assina o canal, passa a ser assinante, aciona o sininho para receber as notificações e tudo mais. Se você tá vendo pelo YouTube, obrigado.
E todo mundo aí, coloca a sua opinião lá no YouTube. Quem você acha que foi bem, que foi mal, quem vai ganhar na próxima rodada. A gente vai fazer mais vídeos aí, tá bom? Compartilha, é muito importante, curte, põe o joinha lá que ajuda muito o canal e vamos que vamos. Valeu, pessoal, até a próxima.